Ok, turma, estamos de volta, né? Continuando aqui o assunto de programação de dispositivos eletrônicos, né? Então, aqui eu queria mostrar para vocês, nós já visualizamos isso lá na revisão, né, com Portugal Studio, os operadores de comparação. Nós vimos, né, que os operadores de comparação, eles são usados em situações que impõem determinadas condições. E a gente viu que em linguagem C, para a gente usar uma estrutura condicional, né, a gente usa a palavra if, né, o comando if, que representa a mesma coisa que o se, tá bom? Então, esses operadores eles vão ser usados dentro de situações em que você vai usar o if. Que operadores são esses, né? Vamos relembrar aqui. Aqui já está no formato como a gente vai usar na programação nos dispositivos eletrônicos, tá bom? Então, você tem aqui, ó, x é igual a y. Então, dois sinais de igualdade, né? Não é somente um. X é menor que y, né? Então, sinal de menor. X é maior que y. Então, sinal do maior. X é é menor ou igual a y. Então, é menor ou igual. Então, duas condições, né? E x é maior ou igual a y. X é maior ou igual. Então, você percebe aqui que você tem o ou, né? Uma das condições tem que ser verdadeira para a condição ser aceita, tá bom? Aqui nós temos os operadores booleanos. Então, esses operadores também são usados quando você usa o if, né? De repente, você tem duas condições a serem analisadas, então você vai usar os operadores booleanos. Quais são esses operadores booleanos? Foi feita até uma pesquisa, né, no trabalho de vocês a respeito disso. Quem são esses operadores booleanos? Então, você tem lá ó, o e, né, operador lógico e, que é formado por esse símbolo de 2e comercial. Verdadeiro apenas quando os dois operadores lógicos são verdadeiros, ou seja, a primeira condição e a segunda condição. Então, ele coloca aqui um exemplo, né? Leitura de dois interruptores somente será verdadeira à condição se os dois estiverem fechados. Então, olha só, se digital read 2 for igual a 1 e digital read 3 for igual a 1. Então, imagina que 2 está ligado a um interruptor e 3 está ligado ao interruptor. Então, se for os dois pressionados ao mesmo tempo, né? Ou seja, receberem essa condição aqui, então é verdadeira e vai executar o que está sendo pedido, né, como instrução para ser executada quando a condição for verdadeira, tá bom? Aqui eu tenho o operador lógico OU, né, que são essas duas barrinhas aqui. Verdadeiro se algum dos operandos for verdadeiro, ou seja, se a segunda condição for verdadeira ou se a primeira condição for verdadeira. Então, no exemplo que a gente tem aqui, novamente, a leitura de dois interruptores será verdadeira se pelo menos um interruptor estiver fechado. Então, eu coloco lá, se digital read 2 for igual a 1 ou digital read 3 for igual a 1. Aí, aqui embaixo, na verdade, teria a instrução para ser executada. Então, se alguma dessas aqui for satisfeita, né, ou for pressionado a chave 2, ou for pressionada a chave 3, então eu faço a execução de uma determinada instrução aqui, que no caso não está aqui, que a gente está só mostrando a análise da condição, tá bom? Aqui o outro operador lógico, que é o da negação, né? Ele nega, né, verdadeiro se o operando for falso. Então, ele nega, né? Então, a variável digitada é um exemplo, né? A variável digitado é um caractere que será lido via monitor serial. Né? Lembra que eu falei lá do monitor serial para vocês, né? Que a gente vai poder usar o monitor serial. Ela deverá ser diferente de P para ser verdadeira. Então, ele declarou aqui uma variável, uma caractere, né? O chá, ó. A variável se chama digitado. Se digitado, né? Aí é que ele nega. Digitado tem que ser diferente de P. Então, se ele receber P, a condição não é verdadeira, tá bom? Então, tem que ser diferente para poder atender a condição, tá? Eu nego o valor do P, ok? Então,
é importante observar também o uso, né, desse operador, um operador de negação, usando o sinal de exclamação, ó, tá? Então, eu neguei, né? Ou seja, digitado, na verdade, é uma variável em que você vai digitar lá, né? Essa variável digitada, ela vai receber uma informação via teclado. Aí o cara vai lá, digita o caractere, e aí se ele tem que ser diferente de P para ser verdadeira. Por isso que ele botou essa negação aqui, tá bom? Aqui a gente tem um esquete, turma. Esse esquete, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, ó. Eu declaro uma variável chamada botão estado, e essa variável botão estado recebe 0. Aí dentro da função setup, você tem o pmode. O que você falou? Que o pino 2 vai ser entrada, na primeira linha. Na segunda linha, você falou que o pino 13 vai ser saída. Tá? Então, eu vou ter um dispositivo de entrada e um dispositivo de saída, interligado a esses pinos. Dentro da função void loop, que é a função que vai executar a tarefa, né, que você está querendo. Então, aqui um comentário, eu ler o estado do botão. Então, essa instrução aqui é a instrução que vai fazer leitura do estado do botão. Então, você já percebeu, né, que o pino 2, ele vai ser um botão, ele vai ser uma chave, né, aquela chave push button, né, de pressionar. E aí, o que vai acontecer? O estado do botão, se está pressionado ou não, vai ser armazenado dentro dessa variável botão estado. Como é que ele vai fazer isso? Porque botão estado está recebendo digital read 2, ou seja, ele está sendo lido, né? O botão 2 a todo momento. E esse botão 2 lido está sendo armazenado, a leitura dele, na verdade, está sendo armazenado na variável botão estado. Então, é isso que está significando essa instrução aqui, tá bom, turma? Em seguida, você tem o cheque se o botão foi pressionado ou não, ou seja, foi feita a imposição de uma condição. Então, por isso que apareceu aqui, isso aqui são 2 comentários, tá? Por isso que apareceu aqui o if, ó. Se botão estado for igual a 1, né? Ou seja, se o botão estado for igual a 1, ou seja, se ele for pressionado, é isso que ele está falando. O que vai acontecer? Ou seja, se essa condição aqui for verdadeira, o que vai acontecer? O LED vai acender. Mas como é que eu vou mandar o LED acender? Digital write, pino 13 recebe alto. Então, escreva no pino 13 alto. Se não, olha a condição do se não. Se não, o que vai ser feito? Vai apagar o LED. Então, o pino 13 vai receber nível baixo. Então, eu dou um tempo para executar essa simulação. Perceba que o if e o else, ó, abrir e fechar a chave, abrir e fechar a chave. E a condição está do lado do if. Presta atenção nisso daí, tá bom, turma? E tem muita chave agora, ó. Presta atenção que a chave do void loop que abre e que fecha é essa. A chave que abre e fecha do if é essa. E a chave que abre e fecha do else é essa. Tomar cuidado com esse abrir e fechar de chave, senão quando você for mandar ele simular, que é quando ele faz a compilação do programa para verificar a sintaxe tudinha, pode dar algum erro, tá bom? Prestar atenção também na questão do nome que vocês dão às variáveis. Se você declara uma variável com um nome, ela tem que permanecer até o final. Lembra que é case sensitive, né? A linguagem que vocês estão usando. Ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Aqui é aqui é a montagem. Tá? A montagem que tem que ser executada lá no chain card. E essa aqui eu vou deixar para vocês. Eu gostaria que vocês fizessem esse programa, esse código, né, esse programa lá no chain card, fizesse essa montagem e testasse, tá? Para verificar o que vai acontecer. Perceba que a chave, ela é essa aqui, a push button. Eu tenho resistores, né, só para ajudar no processo de limitação de corrente. Aqui a gente usou o LED azul, vocês podem usar outra cor se vocês quiserem. Um resistorzinho limitador. Presta atenção nas ligações também, né, principalmente da chave, tá? Que é um novo dispositivo eletrônico que entrou no circuito, tá bom? Então, gostaria que vocês efetuassem esse teste lá, tá? E até a próxima aula, turma!